eu vou vir conversar com vocês. Quando a gente se encontrou, então, é um prazer ter tanta gente interessada no estudo, né, da otologia, no estudo da audiologia, isso para nós é fundamental. E quando eu encontrei com vocês no meeting, Thaís, você virou, porque o tema da aula, vocês falaram assim, eu quero a atualização da surdez súbita, no tratamento da surdez súbita. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou atualizar alguma coisa que eu tenho uma série de críticas? A Thaís sabe disso. Aí você virou e falou assim, não, você vai falar para mim sobre a linha de pesquisa. E eu achei, assim, nunca ninguém tinha me pedido para comentar sobre a nossa linha de pesquisa, e eu achei isso fenomenal, porque a linha de pesquisa, você tem que situar onde o problema está hoje, na atualidade, e você vai acrescentando o que precisa ser e o que a ciência tem de questionamentos, e a gente vai acrescentando. Eu achei isso fenomenal, porque a gente vai percebendo, e eu vou mostrar para vocês, que conforme a evolução da ciência, a gente vai percebendo que a gente começa a interpretar diferente, a gente começa a entender diferentemente, e aí a gente vai abordar terapeuticamente também a forma que você vai achar mais adequada. Então, eu vou compartilhar com vocês a tela, pode ser? Pode sim. Professora Norma, enquanto você compartilha, eu só queria dar uma justificativa, é que eu estou em conexão no Texas e estou indo para São Paulo. Então, pode acontecer da minha internet ficar um pouco intermitente aqui no aeroporto, mas a professora Thaís, ela está como moderadora aí do Brasil, de Brasília, tá bom? Bom, tá tudo bem aí? Estão vendo? Meu compartilhamento? Só não está em modo de apresentação. Ah, não? Não. Então, eu acho que eu tenho que pôr em modo de apresentação primeiro, antes do... Dá até que não. Vai aqui no canto inferior da tela, direito, e clica nesse slidezinho aqui, isso. Eu já cliquei. Para mim, ele está em modo de apresentação, mas não está entrando para vocês, não é? Não, não está. O Zoom faz isso. Eu tenho que colocar ele, tenho que descompartilhar. Calma. Eu vou descompartilhar. Eu tenho que ir na minha tela inicial, colocar ele em modo cheia, e depois eu compartilho de novo. O Zoom está fazendo isso. Agora sim, para aí, que agora eu vou compartilhar ele cheio. Cadê? Compartilhar. A gente começa a ficar meio craque nessas coisas. Porque aí agora foi cheio? Agora foi mesmo, tá tudo foi cheio certo. Direto. Algum Zoom está fazendo isso. Bom, eu vou começar a conversar e eu gostaria de dar toda a liberdade de poder vocês me questionarem se não tiverem acompanhando o meu raciocínio, porque às vezes a gente tem um raciocínio que vocês falam, não, eu preciso que você me complemente isso. Eu ficaria muito feliz de vocês perguntarem mesmo durante o que eu estou falando, porque é muito mais fácil a gente conversar do que eu ficar dando aula para uma tela. Pode ser? Então, vamos lá. Nós vamos falar, então, da nossa linha de pesquisa, que quando ela iniciou, se chamava linha de pesquisa em surdez súbita. Mas depois, isso agora a gente vai falar mais da perda auditiva sensório-neural súbita. E que vocês falaram de atualização de tratamento. Mas, pronto. Só para vocês terem uma ideia, é importante que vocês entendam, desde que essa linha de pesquisa, que a gente começou a trabalhar com ela, foi em 1999, eu acho que alguns de vocês ainda nem tinham nascido. Nós temos aí 20 anos, 22 anos estudando isso. Não sou só eu, não, somos muitos que estudamos isso, lá na Escola Paulista, e já temos hoje 16 trabalhos publicados com os nossos mestrandos e doutorandos e alunos de iniciação científica. E para vocês entenderem, esses trabalhos estão aqui classificados. Hoje, você está vendo que é o mais recente,
que é a tese, é um dos trabalhos da tese da Thais, que está aí com vocês, que foi publicado no Otology Neurotology. A Thais conseguiu publicar 3 trabalhos na tese dela, tudo a respeito de perda súbita da audição. E quando a gente começou a iniciar as publicações, como é que a gente iniciava? A gente realmente fazia relatos de casos que, naquela época, uma surdez súbita era um evento que parecia uma coisa tão extraordinária, e aí a gente ia identificando as etiologias diferentemente. Até o ponto que chegou, que a gente começou a perceber que essa entidade, que parecia que era uma doença naquela época, nós começamos a perceber que ela era multifatorial. Começamos a fazer mostrar as suas facetas, em que como ela se apresentava de forma clínica e como a gente recebia esses pacientes. Uma das angústias, muitas naquela época, o paciente chega com uma queixa específica, e aí a gente dá um diagnóstico de surdez súbita, e parece que eu dei o diagnóstico, e aí a gente mal está falando, e aí abre um leque de oportunidades de identificar do que estamos falando, e às vezes nós estamos falando de coisas muito distintas. Então, um dos trabalhos que foi o grande incentivador dessa linha de pesquisa já foi esse trabalho que nós publicamos em 2005, que nós falávamos sobre os fatores clínicos, etiológicos e da evolução da perda súbita. Esse trabalho, coincidentemente, ele foi publicado na Revista Brasileira de Otorrino, que naquela época ainda se chamava Revista Brasileira de Otorrino, estava na transição da Revista Brasileira para o Brazilian Journal. Para vocês terem uma ideia, esse trabalho foi publicado lá. E mesmo publicando lá, esse trabalho hoje já tem mais de... ele tem mais de 79 a 93 citações. Entre dessas, 17 só citações na Web of Science. E o que surpreendeu esse trabalho, ele está citado no Lancet, ele está citado no Laryngoscope, ele está citado no Otology Neurotology, ele está citado em uma série de revistas extremamente reconhecidas. E ele foi publicado no Brazilian Journal. E aí vocês vão vendo que a gente vai mudando os nossos enfoques. Então, eu falava de relato de caso, depois eu falo de uma apresentação clínica, depois a gente foi para tentar classificar como esses pacientes vêm, aí isso já foi publicado. E aí você vai vendo que a gente vai aprimorando para tentar chegar hoje numa visão que a gente tem hoje, tanto que o último trabalho da Thais, a gente está colocando a visão fenotípica da perda súbita, que ela tem características importantes que a gente diferencia entre a perda unilateral, a perda bilateral simultânea ou sequencial. Então, essas mudanças de facetas que vocês vão entender. E por que eu estou chamando a atenção com relação a isso? Para vocês entenderem que isso muda completamente a minha abordagem terapêutica. Então, vocês vão entender que nós temos um momento que a gente trata a fase aguda, mas depois eu vou ter que direcionar a terapêutica. Então, é importante que vocês entendam isso. E só em surdez súbita, fala assim, mas tem tanta coisa para a gente estudar. Só em surdez súbita, nós titulamos 7 mestrandos, 4 doutorandos, teve 2 alunos de iniciação científica que fez os seus trabalhos de monografias e nossos fellows têm 5 trabalhos, tudo só em perda súbita da audição, ok? Então, vamos lá. Vamos entender aonde a gente começou e como a gente chegou e aonde nós estamos atualmente no momento. Então, desde que foi descrito em 44, naquela época, se usava o termo como a perda súbita, parcial ou total da função auditiva, né, da função do 8º nervo craniano, uma pessoa aparentemente normal. E naquela época, e por que eu estou falando o que eles acreditavam? Porque isso que sinaliza, vocês vão ver o que a gente já tratou e como a gente tratava a perda súbita da audição. Naquela época, acreditava que a lesão tivesse a nível de tronco encefálico, então não é uma lesão da orelha interna. Se acreditava que era uma lesão a nível de tronco encefálico, e se acreditava que essa lesão fosse por uma deficiência de vitaminas. E aí vocês vão começar a entender, porque logo no início
da perda súbita, a gente dava vitaminas. Na sequência, isso é 44. Em 57, foi a primeira vez que os autores já utilizaram o termo surdez súbita, já. E aí, sim, ele falava que a lesão estava a nível de orelha interna, que era uma perda. Geralmente, se falava em perdas severas e perdas profundas, e aparentemente sem outros sintomas concomitantes. E aí você vai entendendo como é que foi evoluindo isso, e aí só em 68 começou a se falar nas causas por rupturas de membranas cocleares. E aí a gente vai entendendo, acreditava-se que fosse por causa dessas rupturas cocleares, e se relatava isso com relação a poderia ser causada por um aumento da sua atividade física, aumento da pressão intracraniana, e com isso você tinha essas rupturas de membrana, achava que tinha relação com álcool, e quando se começou a aventar a possibilidade de rupturas de membrana, que nós chegamos na hipótese que a gente achava que fosse fístulas linfáticas. E aí, isso já em 76, Goodhill já propunha que eu tinha que fazer tratamento cirúrgico para isso. Porque se eu tenho uma ruptura de membranas, eu vou tentar selar isso para tentar proteger e recuperar ou minimizar o impacto da perda auditiva súbita. E aí, nessa época, além daquelas outras terapêuticas que a gente tinha para isso, começou-se a fazer as cirurgias, que a gente chamava de tímpano exploradora, para selar as janelas, por causa desse tipo de possibilidade etiológica da perda súbita da audição. E, até para vocês entenderem, já na década de 70, você já percebia que começava a enxergar isso mais amplamente, e enxergava-se que a taxa de recuperação auditiva nesses pacientes era muito alta. Era uma taxa em torno de 65%, e por isso que se já aventava que, na verdade, não precisaria de fazer terapêuticas, não precisaria de fazer tratamentos para isso. Por isso que vocês vão ver, tem momentos que eu indico uma intervenção e tem momentos que eu não indico outra. E essa taxa de recuperação de 65% é uma taxa elevadíssima, e que até hoje a gente comenta nisso, que é muito difícil, mas aí nós estamos falando de diferentes facetas da apresentação, e aí nós não estamos falando dos casos de perdas profundas, e essa taxa de recuperação pode estar relacionada com as perdas moderadas, então fica difícil de você. E aí que começou-se a se questionar o que recupera, o que não recupera. E aí que começou-se a abordar o estadiamento clínico da perda de audição. E aí aí que nós começamos a falar em limiar auditivo, tempo de decorrência do início, a forma do audiograma, os sintomas vestibulares associados. E já agora, na década de 80, mas do século passado, meninos, o professor Schuchnert, aí vem Harvard, e aí o Fayez já pegou lá as experiências deles, que abordando histopatologicamente o osso temporal dos pacientes com perda súbita da audição, ele viu que as lesões na orelha interna eram muito sugestivas de lesões virais. E foi a partir daqui que nós começamos a falar da possível etiologia viral para perda súbita da audição. E é aqui que vocês vão entender que quando foi que a gente começou a pensar em dar antivirais para os pacientes com perda súbita da audição. Então, a teoria viral e anti-inflamatória hoje, e aí quais seriam os vírus capazes de ter essa... E aí, mais recentemente, a gente aborda que isso patologicamente em numa quantidade de ossos temporais só muito restrita, muito pequena. Então, a gente começou a perceber que ele não abarcava todas as nossas causas de perdas súbitas de audição, e aí a gente começou a entender que nós vamos ter várias etiologias distintas, e que a abordagem terapêutica, muito provavelmente, não poderá ser a mesma para todos os pacientes.
e eu vou abordar isso, e aí veio o grande tchan, que eu vou abordar isso na fase aguda, e o que eu vou abordar isso a médio e longo prazo, que foi a partir dessa época que começou-se a utilizar os corticoides via oral, para pegar justamente a fase aguda. E dentro desses corticoides via oral, nós começamos a perceber que tem respostas distintas ao uso do corticoide via oral. Então, vamos lá. E aí, já no final da década de 90 do século passado, veio-se. Você tinha resposta ao corticoide, mas a resposta ao corticoide era uma resposta. Não eram todos os casos que respondiam, tinha uma parcela da população que respondia, tinha uma outra parcela que não respondia ao tratamento do corticoide para recuperação da audição. Isso por isso que no final da década de 90 se veio a possibilidade de se fazer o corticoide transtimpânico, e esse corticoide ele estaria atuando direto na orelha interna para a gente ver se teria uma melhor resposta nessa abordagem. Foi quando o Parnes fez o estudo em animais, né, no porquinho da Índia, e nesse estudo, a concentração do corticoide transtimpânico, ele passava pela membrana da janela redonda, e ele era achado dentro da endolinfa, e dentro da perilinfa se percebia que ele era absorvido justamente pelas células ciliadas, e aparentemente ele tinha respostas. E aí começou-se a usar o corticoide transtimpânico. E foi muito confuso esse uso no início, até mesmo qual o corticoide que eu usava, se era metilprednisolona, que era o estudo inicial, ou se era a dexametasona. E qual a quantas vezes se utilizava e qual que era a forma de você avaliar a resposta eficácia terapêutica. Até que essa década de 2000 foi o boom do uso do corticoide transtimpânico, tivemos oportunidade de usá-los, percebemos que ele tem efeitos e ações, até que no final de 2011 veio esse estudo que mostrou que, aí foi um estudo randomizado, multicêntrico, com o uso do corticoide transtimpânico e do uso do corticoide via oral, a resposta terapêutica se mostrou que a eficiência da resposta não é diferente você usando via oral e transtimpânico. E aí a gente entendeu, por isso que veio depois a indicação só para mais uso para resgate. E depois a gente veio entender que hoje o uso do corticoide transtimpânico é excelente para quem tem contraindicação de corticoide via oral. E para resgates também. Bom, e aí, vamos chegar à nossa panaceia de tratamentos nesta época. Então, para vocês entenderem que a visão, a perda súbita da audição, e por que a gente falava muito em perda auditiva neurosensorial súbita, e aí vem a danadinha da palavra idiopática. Porque se aventava e se tenha teorias de várias possibilidades, e na sequência, quer falar alguma coisa, Faiz? Tudo bem? Não, tô achando, professora, não vou falar nada não, tá? Está acompanhando o raciocínio? Alguém tem alguma dúvida ou não está acompanhando meu raciocínio para saber onde eu vou chegar? Então nós tivemos isso. Tá muito bom. Eu estou adorando essa parte histórica, maravilhoso. Então, é esse detalhe de que a gente teve uma época que usava a teoria de ter lesões vasculares isquêmicas, e aí você vai ver que nós tínhamos urginiacina, papaverina, verapamil, carbogênio, câmara hiperbárica, tudo por causa da teoria. E você teve a época que a gente usava os hemorreológicos, que é a pentoxifilina, o Destran. Isso tudo foi muito utilizado na década de 70. E aí, já no final da década de 70, início de 80, aí os esteroides vieram, que eram os corticoides, que a gente usava ele sistêmico inicialmente, e no final da década de 90, início de 2000, começamos a usar ele tópico, ou associados, ou
um ou outro. E aí os antivirais também são da década de 70, 80, e hoje em dia a gente não usa, e você tem aquela miscelânea de coisas que não tem comprovação, a gente não tinha comprovação nenhuma. Até que em 2000 e pouco começou-se a estudar a parte da teoria molecular da perda súbita, que a gente tem hoje os critérios que a gente tem, que são os critérios clínicos estabelecidos, e a gente percebia que a lesão ela era muito mais ultraestrutural. Na maioria das vezes a gente não conseguia identificar a lesão, e os nossos testes de imagem, mesmo de ressonância magnética, para a gente tentar entender a orelha interna, muitas das lesões elas não são factíveis de serem vistas, porque elas são estruturais, e essas estruturas são muito mais por lesões moleculares. Então, começou-se a estudar muito isso na década de 80, e aí foi para a teoria do estresse, da resposta imunológica dentro da orelha interna, e aí veio essa outra teoria. O que a gente hoje chegou à seguinte conclusão é que nós temos uma gama de possibilidades. Então, vamos lá. E aí, então, se falar muito genericamente, aí, em termos de 2000, se tentar uniformizar e falar na mesma língua, e criou um critério audiométrico de dizer o que é o neural súbito. E aí que veio o critério, se a perda em 3 dias, de 30 dias, em 3 frequências contíguas. Então, nós mesmo quando veio esse critério, nós tivemos apresentações que têm impactos auditivos completamente distintos. E vocês estão vendo aqui. Eu estou falando de perda súbita em 3 frequências, até 30 vezes. Aqui eu estou falando de perda auditiva súbita em 3 frequências contíguas. Isso tem até o mesmo fator etiológico, mas isso tem implicações completamente distintas, do ponto de vista terapêutico, do ponto de vista de evolução e do ponto de vista de sequelas no final da nossa terapêutica. Então, por causa dessa grande confusão, a Academia Americana já em 2011, 2012, que foi pela primeira vez tentou normatizar e colocar isso para que as pessoas conseguissem falar a mesma coisa quando a gente definisse o que era uma perda auditiva. E aí que foi o primeiro momento que ficou muito claro para as pessoas. Uma coisa é perda auditiva súbita, que é a percepção individual de que ele teve uma queda abrupta da audição, que aí sim, por isso que vem o grande impacto. Eu tenho que diferenciar, porque quando esse paciente chega para nós com a queixa, a primeira coisa que eu tenho que diferenciar é se é uma perda condutiva ou se é uma perda sensório-neural. Então, esse é o primeiro critério fenomenal. Se é perda sensório-neural, e aí que vem a grande confusão. E aqui, nesse momento, eles falavam em síndrome. Porque antes a gente falava em doenças, isso é uma doença. A perda súbita da audição é um diagnóstico de uma doença. Aqui já se falava que era uma síndrome, não era uma doença só, era uma síndrome que compunha uma série de características específicas, e você viu que agora já eles refizeram esse guideline da Academia Americana, já agora em 2019, não se fala mais em síndrome, se fala em sintoma. E aí que fica muito mais fácil das pessoas entenderem que quando eu vou falar sobre a perda auditiva sensório-neural súbita, a primeira coisa que eu tenho que fazer é tentar ver se eu tenho uma possível etiologia, e eu tenho que descartar uma série de etiologias. Qualquer lesão que me comprometa a via auditiva, que vem desde a orelha interna, ângulo ponto cerebelar, vias auditivas centrais, é perda súbita. E eu tenho uma heterogeneidade de possíveis etiologias e possíveis processos fisiopatogênicos. E, além disso, e aí, quando eu não consigo identificar a lesão através dos nossos atuais exames, e por isso do grande boom da ressonância magnética,
Porque onde você fala assim, bom, eu vou ter efetividade da ressonância magnética para dar diagnóstico de lesão de vias auditivas de 10 até 20%. Eu vou, isso com as ressonâncias 3 Tesla agora, que eu consigo até enxergar e fazer diagnóstico dos sangramentos intralabirínticos, eu posso dar diagnóstico etiológico. E o mais importante é que eu vou dar as lesões retrococleares. E aí eu vou afastar. E por que é importantíssimo eu afastar isso? Porque eu vou redesenhar e eu vou mudar, às vezes, a minha abordagem terapêutica. Então, eu preciso saber disso. Mas uma coisa é importantíssima, eu preciso, no momento do diagnóstico, eu tenho que ter 2 raciocínios fenomenais. O primeiro é na fase aguda da lesão, e hoje a gente sabe que é entre o 7º até o 15º dia do momento do aparecimento dos sintomas, eu consigo resgatar perdas sensório-neurais. E aí, sim, esse é o grande boom. E aí o corticoide é um que consegue nos ajudar a resgatar isso em diferentes etiologias. Depende da etiologia, vai depender muito mais da intensidade da lesão. E a gente vai ver que até mesmo o Chivanoma responde muito bem a corticoide. Então, na fase aguda, o corticoide é excelente. Depois que sai da fase aguda, eu vou redirecionar minha terapêutica conforme a etiologia. Então, vamos continuar. Então, veja aqui o que é curioso. Isso é curioso que vocês entendam. Eu posso ter, aqui que vocês estão vendo, isso aqui é um trauma com um cotonete, que me fez uma lesão de membrana timpânica, mas ele me perfurou o labirinto e me fez um pneumolabirinto. Estão vendo aqui o pneumolabirinto? Essa é uma lesão traumática. Ele teve uma perda súbita e me teve uma perda mista, na verdade, mas que depois foi sensório neural e depois a gente até resgatou com fechamento. Isso aqui é uma verdadeira fístula mesmo, uma perda súbita da audição. E olha do lado de cá. Aqui para vocês entenderem que o critério nosso de avaliação é a audiometria convencional. Esse paciente veio com uma queixa de um zumbido importante, ele nem percebia muita perda de audição, mas na audiometria convencional ele tinha uma perda aqui, ó, em 6 e 8K só, uma perda importante. Esses pacientes não têm critério diagnóstico de surdez súbita, porque ele tem uma perda só em 2 frequências. E a queixa dele é zumbido. Mas quando a gente vai avaliar mais, a gente hoje tem a audiometria de altas frequências, e olha aqui o que você vai. Isso aqui é altas frequências. Vocês estão conseguindo ver? Eu sei que está pequeno, desculpa. Aqui é até 8. E aqui altas frequências é 8, 9, 10, 12, 14, 16 mil hertz. Olha o que aconteceu. Você fala assim, não tem padrão de normalidade para audiometria de altas frequências. Olha aqui, desse lado. Desse lado. Absolutamente normal. Olha o que aconteceu aqui com essa audiometria. Olha o que aconteceu aqui nas altas frequências desse paciente. Isso aqui não é perda súbita da audição? Apesar dele ter queixa só em agudos, ou queixa só de zumbido, olha que catástrofe que ele está fazendo para isso. É uma perda súbita da audição também. Entendeu? Então, o critério audiométrico é um critério para normatização, mas quando a gente amplia o raciocínio médico, esse critério muda completamente. Tem uma perda súbita da audição aqui, percebem? Bom, para vocês entenderem, olha, para vocês entenderem, aqui esse paciente veio com uma queixa. Nossa, quando eu vejo perda súbita da audição em frequências médias, assim, ó, tá vendo? Eu morro de medo, porque o chivanoma intrameático é muito comum de dar esse tipo de perda. E esse tipo de chivanoma responde muito bem ao corticoide. E se você não vai investigar, você vai achar que resolveu o problema e não resolveu. Então, não só chivanomas, como meningiomas. Esse paciente, por incrível que pareça, teve uma perda desse lado, do lado
sem o meningioma, nós fomos achar o meningioma, nós abordamos aqui, recuperamos a audição de cá, ele foi para a cirurgia do meningioma do outro lado, ficou anacústico do outro lado. Olha que catástrofe, nós temos que recuperar o que pudermos na perda súbita da audição, porque esses pacientes vão ser longevos e vão precisar desses limiares. Outra coisa que chama atenção, isso aqui é um caso que a Thaís publicou, uma perda súbita numa paciente. Ela fez várias perdas recorrentes e ela tinha um chivanoma intravestibular. Isso aqui foi um dos casos que a Thaís até publicou, e para falar das várias, da classificação dos chivanomas, dos diferentes tipos de chivanomas, das diferentes localizações dos chivanomas, e até que ele também apresenta sobre a forma súbita da audição. Para vocês entenderem outras coisas muito mais graves, aí você vê chivanomas com perdas leves, chivanomas com anacusias, e não só chivanomas, metástases em região de ângulo ponto cerebelar também me dá perda súbita da audição, e neurofibromatose tipo 2 também me dá perda súbita da audição, até perdas sequenciais, perdas bilaterais sequenciais de aparecimento de perda súbita da audição. Além disso, você vira e fala assim, a causa viral, você deixou de falar da causa viral. Olha que interessante, esse paciente tinha uma audiometria relativamente normal, prévia, e fez um zoster clássico, e olha o que aconteceu com a audição dele. Perdeu a audição. E tem critérios de perda súbita da audição. Aqui você me pergunta, aqui eu dei antiviral. Com certeza. Além de dar antiviral, ele tomou corticoide também. Então, depende de cada fase, eu vou abordar diferentemente. E agora, já na década de 2000, com as melhoras das condições das nossas ressonâncias magnéticas, principalmente ressonâncias magnéticas 3 Teslas, a gente consegue diferenciar se a lesão intralabiríntica ela é inflamatória ou ela é por presença de sangue intralabiríntico. Então, esse achado em T2 com hipersinal e em T1 sem contraste, você tem uma lesão de isocinal e com contraste não realça, é típico da lesão de sangramento intralabiríntico. E esse sangramento pode acometer tanto a região coclear quanto a região vestibular. E você tem manifestações distintas audiométricas. E isso mostra para a gente muito o tipo de abordagem ou o tipo de processo fisiopatogênico e o tipo de lesão que nós vamos ter que abordar, ok? Bom, além disso, para vocês entenderem, aquelas perdas graves que a gente hoje em dia falava assim, isso aqui é a primeira manifestação da doença de Meniere, responde ao corticoide, é o Meniere que responde ao corticoide, mas aí você vai ter que investigar. Olha, isso aqui me deu maior baile, esse paciente. Eu achava que era Meniere, estava tratando com Meniere, mas a hora que eu fui fazer a ressonância, uma lesão típica de tronco encefálico de uma telangiectasias. Então, ela estava ressangrando, e quando ela ressangrava, ela oscilava a audição. Então, a gente tem que entender e diversificar o nosso olhar para essas perdas súbitas e que eu vou diversificar também a minha abordagem e dar melhores prognósticos para esses pacientes. Aqui é o caso clássico da esclerose múltipla, que, infelizmente, uma das primeiras manifestações da esclerose múltipla é a surdez súbita, mas, às vezes, catastroficamente, com perdas anacusias, né, perdas profundas, e a recuperação nem sempre é tão aquilo que a gente esperava, né? Então, a ressonância sendo importantíssima. Então, o que a gente tem aqui é que o sintoma é multifatorial, ele é heterogêneo, com incertezas nos mecanismos fisiopatogênicos envolvidos à perda súbita da audição, e essa heterogeneidade, na nossa apresentação, ela está no quadro clínico, na etiologia, na gravidade da perda, no tipo de perda e na recuperação. Quando eu olho esses critérios todos hoje em dia, o que a gente mais tem de hoje em dia nas nossas evoluções é identificar características da forma de apresentação e dos exames que me seleciona para um processo histopatogênico e para uma abordagem que a gente vai fazer, ok? Então, isso
né? Então, o diagnóstico e as implicações são clínicas, são moleculares, e a gente vai ter que estar, quando a gente vai investigar, correr atrás, para a gente entender a precisão do nosso diagnóstico, para a gente individualizar a nossa terapêutica e para a gente conhecer e sinalizar um prognóstico para essa lesão, ok? Então, vamos lá. Então, na nossa escola, desde 1999 a 2019, a gente acompanha esses pacientes. Nosso ambulatório hoje já deve ter mais de 700 casos acompanhados. E, por incrível que pareça, a Thaís sabe, eu não dou alta para o paciente da surdez súbita, eu acompanho esses pacientes. No primeiro, quando ele vem na fase aguda, semanalmente até 30 dias, depois mensalmente até 6 meses, depois a cada 6 meses, depois de um ano, depois anualmente. E por causa disso, a gente consegue enxergar e ver as perdas que são estáveis, e a gente recupera, aquelas perdas que são recorrenciais, que podem ser recorrenciais no período de 6 meses, 1 ano, 2 anos, e nós podemos entender as perdas bilaterais, que são bilaterais simultâneas ou que são bilaterais sequenciais, e aí a gente vai perceber que tem um monte de diagnósticos etiológicos que eu não consigo dar no momento da lesão, eu vou dar esse diagnóstico 6 meses, 1 ano depois, e ele vai ter características clínicas que eu vou conseguir dar esse diagnóstico bem mais tarde. Então, para vocês entenderem, esses pacientes são padronizados, nós fazemos uma coletânea bem padronizada, e para vocês entenderem o que a gente hoje tem no perfil global desta população. Foi esse primeiro trabalho, a gente tentou caracterizar perdas totais e parciais, com recuperação ou não recuperação, e o grau da perda de audição. Então, quando o paciente entra com perda leve, a maioria deles, praticamente 100%, tem recuperação completa. Quando ele entra com perda moderada, que é 40% da nossa amostra, 50% da nossa amostra, eu tenho uma recuperação total até relativamente boa, mais de 50%, e recuperações parciais, 22%, e tenho 17% sem recuperação. Quando a perda é severa, na nossa amostra, 23% da amostra, eu já começo a diminuir o grau de recuperação total, e começa a ter recuperação parcial, e aumenta um pouco a recuperação. Perdas profundas também, eu tenho esse nível de recuperação, então, quanto pior o grau de perda, eu tenho menor chance de recuperações completas, mas isso não quer dizer que não exista, quer dizer que a porcentagem é menor. E perdas totais, o que eu estou falando é anacosias, flechinhas. Quando ele me chega com flechinha, nos nossos pacientes, a gente não consegue recuperação total nesses pacientes. A gente vai ter recuperações parciais e aumenta demais a chance de nenhuma recuperação, ok? Vamos entender uma outra coisa, que às vezes a gente tem que olhar nesses pacientes. O que é? Primeiro, quando eu tenho, estou falando do ponto de vista de recuperação auditiva, de prognóstico evolutivo da audição desses pacientes, com tratamento com corticoide via oral, ok? Por que eu pus aquilo? Porque dependendo do grau do slide anterior, da intensidade do aparecimento da perda de audição, a minha expectativa de recuperação vai mudar. E, além disso, não é só o grau de aparecimento da perda de audição no momento inicial da lesão, mas eu tenho isso aqui que esse outro estudo mostra. Se esse depende da faixa etária do paciente e depende se ele tem comorbidades ou não comorbidades, e depende se eu conseguir dar diagnóstico etiológico, eu vou mudar também a minha faceta no ponto de vista de entender como ele vai recuperar ou não a audição. Então, vocês vão ver que os idiopáticos, o que significa os idiopáticos hoje? Significa que ele não tem uma lesão detectável do ponto de vista do exame clínico, ele não tem outras manifestações clínicas, e que ele, na ressonância magnética, eu não achei nenhuma lesão a nível de orelha interna e a nível de vias auditivas centrais. Então, o que eu estou dizendo é que essa lesão desse indivíduo é uma lesão molecular, e aí, na maioria das vezes, provavelmente, a etiologia viral é mais prevalente nesses casos, por isso que eles têm maior chance de recuperação auditiva.
diferentemente daquele paciente que tem a etiologia definida. Então, se eu definir a etiologia dele, eu vi, tem um tumor, eu vi, tem uma lesão retrococlear, tem uma esclerose múltipla, eu afastei uma lesão cerebral grave. Então, o que é importante é que esses indivíduos, eu não melhoro a audição deles na maioria das vezes, mas eu consigo estabilizar por um período maior quando eu defino o diagnóstico. E aqui, ó, esse aqui é o grande boom, que são os pacientes que têm comorbidades. E aí as comorbidades vasculares vão interferir na minha recuperação auditiva. E essas comorbidades vão interferir no ponto de vista que não é que ele não vai recuperar a audição, ele vai, mas vai demorar mais tempo, a recuperação é mais lenta, que é o que vocês vão ver aqui. Esses pacientes que têm comorbidades, que têm hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus e dislipidemias tratados da forma aguda, com o corticoide via oral, é óbvio que aqui esses pacientes nem sempre podem tomar o corticoide na dose que a gente toma, mas a gente consegue dar muitas vezes e aí muda para metilprednisolona, para deflazacort. E aí esses pacientes recuperam a audição, mas de uma forma mais lenta. Esses aqui são os indivíduos sem comorbidades, usando corticoide até 180 dias, e esses indivíduos aqui são os indivíduos com comorbidades. Eles recuperam de uma forma mais lenta. Você percebe que o nosso resgate auditivo, na maioria das vezes, acontece dentro dos primeiros 30 dias, e depois, durante os meses sequenciais, ele recupera muito lentamente, mas você percebe que tem uma diferença no ganho em relação aos pacientes com e sem comorbidades, ok? Os pacientes ditos idiopáticos. E a outra coisa, grande dificuldade nossa, era como é que eu comparo o que eu digo que eu recupero daquilo que eu não recupero, porque a literatura era tão dispersa e ainda hoje é muito confusa, porque você vai ver que os médicos, quando fazem uma terapêutica, ele vai dizer assim, bom, meu paciente recuperou 10 dBs depois que eu fiz uma infiltração transpânica, eu tive uma excelente recuperação. Aí eu pergunto, para quem? Outra coisa é completamente diferente. O seu paciente estava com a perda moderada em 40 dBs, eu tentei resgatar a audição, ele foi para 30 dBs. Esse impacto auditivo do paciente, ele achou ótimo, maravilhoso. E se esse paciente estava com 90 dBs de perda plana, você recuperou 10 dBs. Do ponto de vista quantitativo, é a mesma resposta. Mas, do ponto de vista clínico, são coisas completamente distintas. Por isso que a gente até fez um trabalho mostrando que, dependendo do critério de recuperação para uma mesma casuística, o impacto do ponto de vista de cada paciente é completamente diferente, dependendo do que você usa. Por isso que a Academia Americana, só agora, bem mais tarde, tentou normatizar o que a gente considera de melhor auditivo e como a gente faz esse grau de recuperação. Gente, deixa eu ver quantas eu estou indo. Amigos, vocês acham que está rápido, está muito lento? Então, eu vou correr. Professora Norma, está maravilhoso. Eu quero que você tranquilamente o seu tempo. É porque eu sei que às vezes eu estou falando, mas às vezes acho que vai ficando muito cansativo. Não, eu só estou mostrando para vocês as facetas das... Você tem todo o tempo. As facetas das análises que a gente tem que fazer e do ponto de vista de que a gente tem que conversar com as pessoas. Porque eu estava cansada de escutar todo mundo dizer, nossa, na minha mão a perda súbita tem uma recuperação fantástica. E eu falava assim, na minha mão eu questiono algumas coisas e as recuperações não são tão fantásticas assim. Mas eu era muito rígida no critério de dizer, oi, meu amigo, o que para mim é recuperação fantástica? Recuperação fantástica é quando ele recupera totalmente a audição e atinge limiares audiométricos compatíveis com a normalidade quando é perda bilateral. Mas quando é perda unilateral, ele tem que recuperar e atingir
que é da orelha contralateral, que é a orelha normal. É completamente diferente de um indivíduo que já tem uma perda auditiva prévia e ele faz uma perda súbita da audição em cima, ele tem um insulto em cima da orelha já com uma perda anterior. É completamente diferente a evolução desses pacientes, mas eu também tenho que resgatar e ele continua com critérios de perda súbita. Então, quando eu vejo esse tipo de coisa e ele já tem um comprometimento da orelha contralateral e ele não teve flutuação na orelha contralateral, a evolução desse paciente é completamente diferente. Eu não posso pôr todos no mesmo balaio de gatos, apesar deles terem critérios de perda súbita da audição. Só que as pessoas só entendem isso e acham que superestúpido é aquele paciente rígido, que nunca teve nada, aí ele faz uma perda súbita da audição e depois ele recupera. Esses pacientes existem. E esses pacientes são aqueles que vão recuperar, geralmente sem eu fazer nada. Mas não são esses pacientes que chegam para a gente. Esses pacientes que chegam para a gente são perdas profundas, geralmente têm comorbidades associadas, e geralmente eles já chegam para a gente depois de 10 dias de perda, porque ele não fez nada com aquela orelha, e aí chegam os pacientes que, eu vou dizer, a minha casuística não responde 65% espontaneamente, mas é de jeito nenhum. E aí, a hora que você começa a sinalizar essas diferenças, vocês vão entender o que é perda súbita da audição, que não é só aquele caso bom que é publicado. Nós temos milhões de casos ruins. E aí, uma outra coisa que chama a atenção, e que eu falo que o tipo de perda, como ele aparece para nós, nos ajuda a mostrar o grau de recuperação. Então, perdas graves e médias, geralmente esses são os que têm melhor recuperação auditiva, geralmente, na maioria deles. Perdas em frequências médias e agudas já diminuem um pouco. Perdas graves, médias, agudas, que é aquela perda plana mais profunda é importante. Mas vocês vão ver que as perdas que são as perdas sonho-agudas, esse é dificílimo de recuperar. Mas aí o que acontece? Os critérios da maioria dos estudos deixam as perdas agudas fora da faixa de recuperação auditiva, e aí o que acontece? Tem bons resultados. Mas esses são os pacientes que ficam com zumbido. Então, isso tem que ser abordado e mostrado. Então, e aqui é um outro caso que a gente pegou a faceta dos pacientes que uma das hipóteses aventadas da perda súbita, e é uma hipótese muito potente, que são as perdas causadas, que são imunomediadas. Então, o que nós fizemos? Vamos atrás dos pacientes que têm diagnóstico de doença imunomediada e desenvolvem uma perda súbita da audição. E aí fomos ver as características dessa perda súbita da audição em pacientes com lúpus eritematoso sistêmico, pacientes com espondilite anquilosante, pacientes com esclerodermia, pacientes com síndrome de Sousa, pacientes com Sjögren, que fazem perda súbita, mas eu sabidamente sei que esses pacientes têm síndrome. Eles geralmente têm perdas quando ele aparece unilateral, porque ela pode ser bilateral sequencial, que só vai me aparecer muito tempo depois, por isso que as pessoas não pegam esses casos. A porcentagem é muito maior de bilateralidade, mas não bilateralidade simultânea, bilateralidade sequencial. A porcentagem de perdas com resposta sustentável ao corticoide. Então, esses são aqueles pacientes que eu dou corticoide, ele recupera inicialmente. Na hora que eu começo a decrescer o corticoide, cai não é sustentável a recuperação auditiva. É esse que eu vou me atentar hoje para as minhas perdas imunomediadas, e aí eu vou ter que redirecionar o tratamento desses pacientes, eles vão entrar com imunomoduladores, e hoje eu já tem um monte de imunobiológicos para a gente abordar esses pacientes para tentar estabilizar ou retardar a degeneração auditiva desses pacientes. Então, tem uma faceta enorme que a gente pode ver isso é um outro estudo que a gente fez para estudar o zumbido de aparecimento súbito, como é que é o zumbido desses pacientes com perda súbita da audição, e aí a gente viu que mesmo pacientes que recuperam totalmente a audição, a gente resgata a audição deles, o zumbido pode permanecer, e aí a gente vai checar, a perda ficou em altas frequências, você vai lá e testa as altas frequências, apesar de ter normalizado a audição. Então, tem
várias facetas super interessantes da gente ver esses pacientes, e aí vocês vão entender. E aí, quanto mais a gente vai entendendo, você vai percebendo a faixa etária de comprometimento deles, o grau de perdas que nos chegam. Então, hoje, a maioria dos nossos pacientes chegam já com perdas mais severas e perdas profundas, com perdas leves e moderadas, esses pacientes quase não chegam para a gente. Quando chegam, vocês vão ver os tipos de curva que nos chegam e correlacionar esses tipos de curvas que nos chegam com as recuperações auditivas, e nós vamos perceber que as curvas têm relações que não são só curvas, mas é curva e grau de perda. Isso vai nos mostrar mais uma coisa que nos chama muita atenção. Quanto mais a curva é grave, melhor a recuperação. Quanto mais a curva é em agudos, pior a recuperação auditiva desses pacientes. E aí nós fizemos muitos trabalhos, até trabalhos com a própria Thais, sobre que a gente foi tentar entender a parte dos mediadores inflamatórios desses casos, mas o que a gente percebeu é que no sangue periférico isso não vai dar muita relação para a gente, porque nós não temos só os pacientes que têm os quadros inflamatórios muito localizados, e eu dosando no sangue periférico eu não vou ter a resposta que eu preciso. Então, dosar essas citocinas no sangue periférico não vai refletir o que eu tenho a nível de orelha interna, nem a nível de sistema nervoso central. Então, não é uma boa estratégia esse grau de investigação. E aqui, o que é mais interessante é a Academia Americana, atualmente, na hora da gente avaliar as nossas perdas de audição, ela pede para a gente utilizar, e que eu acho que é muito interessante, que a gente utilize para falar em taxas de recuperação auditiva um gráfico de dispersão, onde eu avalio tanto os limiares tonais quanto o índice percentual de reconhecimento de fala. E aí vocês vão perceber que, como o índice de percentual de reconhecimento de fala aqui é 100% e aqui é 0%, que aqui é melhor e aqui é pior, e aqui é o limiar tonal, que aqui eu tenho 100 dBs e aqui eu tenho 0 dBs. Então, esses indivíduos que chegam aqui, além de eu avaliar o limiar tonal, eu estou avaliando o índice percentual de reconhecimento de fala, é um critério a mais para isso. Você percebe que quando esses pacientes chegam para a gente, eles têm muito mais perdas profundas, com índice de reconhecimento de fala ruim, e depois que a gente trata, olha o que acontece, eu mudo completamente a configuração, eles hoje ficam com, ou normalizam a audição, ou eles ficam com limiares muito mais razoáveis. Eu tiro de um indivíduo, que aqui é indicação de implante coclear, para um indivíduo, muitas vezes, que eu não preciso nem reabilitar a audição deles. Né? E aqui é o último trabalho da Thais, que a gente avaliou as nossas perdas de audição unilaterais e bilaterais, de aparecimento simultâneo e de aparecimento sequencial, e aí a gente viu que as perdas bilaterais de aparecimento sequencial, eu vou ter muitos pacientes que vão ter critério de doença de Meniere, aqui eu vou ter todas as doenças muito mais graves e sistêmicas que podem comprometer as nossas orelhas conjuntamente. Então, quando eu tenho o acometimento bilateral simultâneo, eu vou pensar muito mais numa doença sistêmica. Quando eu tenho comprometimento só unilateral que responde, eu vou prestar muito mais no acometimento local, só naquela orelha. Então, tudo isso nos sinalizam para a gente abordar terapeuticamente. Então, o que eu queria falar para vocês era isso, não existe um tratamento único. Existe, sim, uma tentativa de diagnóstico, existe, sim, uma abordagem hoje da perda súbita como sendo um insulto na nossa orelha interna, que pode ser catastrófico e que pode representar um quadro extremamente leve de recuperação espontânea, mas ele pode representar, sim, um quadro extremamente grave que pode ter um impacto fenomenal. Bom, eu acho que eu falei demais, Faiez. Agora eu estou aberto para a gente discutir. Eu adoro que as pessoas discordam do que eu falo. Eu acho que foi maravilhoso. Eu queria te agradecer, professora Norma, por
nos dar a oportunidade de ver toda a produção científica, toda a sua produção científica do seu grupo, baseando em evidências científicas as condutas, práticas que hoje a gente vê na prática. Eu adorei ver o histórico, a correlação histórica que você fez com tanto da parte diagnóstica quanto da parte de tratamento, e foi maravilhoso conhecer essa guia. Eu acho que para os nossos alunos da pós-graduação é muito mais importante do que apenas ver uma atualização pontual, eles conhecerem como é que tudo isso foi acontecendo com o passar do tempo, e para mim foi um deleite, foi maravilhoso poder ver como é que você foi conduzindo a sua linha de pesquisa nesses anos todos. Eu adorei também ver a participação da Thaís nesses últimos anos. Sei que ela contribuiu bastante nessa parte Com certeza, da acidez súbita. E assim, mais uma vez, te honra, uma felicidade muito grande poder te ouvir. Mas sabe uma coisa que eu acho interessante? O André está aí com você? Oi, André. O André fez uma mensagem aqui. Abre sua câmera. Cadê o André? Ele mandou uma mensagem. Ó. Eu vi que ele me mandou uma mensagem. Doutora Norma. Eu vi que ele mandou Pode falar, André. Abre teu áudio aí. Era só perguntando, primeiro, aí, parabéns, né, resumiu, acho que mais de 20 anos, 25 anos de trabalho aí dela e de todo mundo nessa uma hora. Muito bom ouvir. Aí, antes de chegar nessa parte final, eu até tinha ficado pensando que recentemente tinha escutado esse negócio da doença imunomediada, né? Para a orelha interna, e tem toda essa dificuldade da gente saber o que fazer com o paciente e tudo. Aí a dúvida era mais ouvir mais sobre isso um pouquinho, mas mais se acredita que a gente tem alguma outra coisa mais com essas coisas dos anticorpos para investigar nos pacientes depois de, sei lá, 30 dias sem evolução de melhora, ou, enfim, o que mais de critério de evolução que pode acompanhar. A grande dificuldade, André, é que, na verdade, as pessoas acham que eu vou ter um teste mágico que vai dar o diagnóstico para o que eu quero. Isso não existe em perda súbita. A história, o exame clínico e a resposta terapêutica, principalmente induzida pelo corticoide, nos irá sinalizar. Não dá para você sair pesquisando alguns imunocomplexos ou pesquisando um dado inflamatório isolado que vai me sinalizar a doença, a etiopatogenia. Nós não temos ainda esse teste mágico. Nós temos, sim, todo esse critério de evolução, nós temos, sim, se ele é sustentável ao corticoide, nós temos, sim, outros critérios sistêmicos que vai me colaborar para me dizer se é isso ou se é aquilo. E quando eu suspeito de doença imunomediada, ela pode aparecer, sim, ela tem perdas que podem ser sequenciais, recorrenciais, ela pode recorrer na mesma orelha, e ela não é sustentável ao tratamento. E aí eu vou precisar do reumatologista, porque aí nós vamos fazer testes específicos para identificar. A avaliação oftalmológica aí é muito útil para a gente fazer diagnósticos diferenciais de Coogan, de Susak, uma série de outras lesões. Mas não dá para você fazer isso para todos os pacientes, porque não é assim, não funciona dessa forma. Aquilo que eu brinco e falo com todo mundo, perda súbita é excelente, é aquele diagnóstico, é o paciente que chegou com febre para você no pronto-socorro, e você vira e fala assim, oh, meu Deus, eu pedi tudo para esse paciente. Não vai ser assim. Você vai ter que ir na história minuciosamente, entender a resposta, ver o sinal de insulto, se foi um insulto muito grave, ver o que você vai ter que fazer, e você vai sinalizar os exames que você vai pedir. Mas uma ressonância eu peço sempre, esquece. Paciente meu com perda súbita tem que ter ressonância.
porque eu preciso afastar a lesão grave. O paciente do surdez súbita comigo precisa de várias avaliações audiométricas. Eu preciso ver como é que a audição dele vai evoluir. Eu fico alerta hoje em dia, até Covid hoje em dia. Eu tenho manifestações de pacientes com Covid, perdas súbitas, que estão concomitantes com outras lesões. A gente acha que o Covid está fazendo reativação de determinados vírus. Então, eu posso ter pacientes que teve Covid. Eu acho que você estava aqui na época do Covid, Thaís. Esses pacientes têm Covid, na fase grave do Covid, aí eles ficam intubados, e aí eles tomam medicações ototóxicas, porque eles fazem aquele pool de coisa. Quando acorda com surdez bilateral profunda, que eram auditivamente normais. Aí você vai me dizer, é só o Covid? Não, é o Covid, ele teve parada cardiorrespiratória. Então, todo mundo tem parada cardiorrespiratória, quando volta surdo bilateral? Não, ele teve Covid, ele teve parada cardiorrespiratória e ele ainda ficou tomando amikacina, porque ele fez uma pneumonia que ninguém estava controlando. Então, surdos. E aí você vai falar assim, aí eles liberam e falam assim, nossa, o clínico salvou esse paciente, está tudo lá no meu ambulatório, tudo surdo. Entendeu? Então, é complexo. Mas a gente tem que entender tudo isso. Nós resgatamos a audição de uma senhora de 60 e poucos anos de Covid, que teve uma parada cardiorrespiratória, chegou no ambulatório com perda súbita bilateral severa a profunda. Nós tratamos dessa mulher, demos corticoide, fizemos tudo, eu consegui recuperar com ela para nível de perda moderada, que eu estava protetizando ela estava feliz da vida. Ela fez uma colicistite aguda, eles colocaram ela na mesa de cirurgia, operaram a colicistite dela e tacaram a micacina nela. Ela me voltou 2 meses depois, anacúsica bilateral. Olha para você ver que loucura. Eu falei, quem deu a micacina essa mulher? Ficou anacúsica bilateral. Então, professora Norma, a gente teve um caso aqui idêntico. O paciente fez uma colangite e aí fizeram a medicação ototóxica e ele fez surdez profunda bilateral. Bilateral. Aí vocês que fazem implante, toda hora vai achar ótimo. Esse é o bom pelo implante. Eu viro e falo assim, não, eu quero tratar e tirar todo mundo do implante. Não, a gente não acha bom, não. Mas, infelizmente... Isso mesmo. Já fizemos 2 casos desses e temos mais 2 casos para fazer agora, nesses próximos meses, de pacientes pós-Covid, com internação prolongada e surdez profunda bilateral. Isso que eu estou te falando, eu não acho só Covid, eu acho que o Covid é o deflagrador e associando a isso, esse paciente foi feito uma série de outras coisas. Então, o processo fisiopatogênico é o teu insulto viral, o insulto inflamatório e o insulto vascular no mesmo indivíduo. Então, essa recuperação auditiva é muito mais difícil. Thaís, e aí, o que você me conta? Professora, muito obrigada pela aula. Eu sempre lembro da senhora, né? Quando chega a surdez súbita, não tem como. Que, querendo ou não, a senhora que me ensinou essa importância dessa história clínica, do tratamento. E chega, viu, professora? Não tem como. Hoje mesmo eu estava com um paciente. Chegou com perda profunda lá no consultório, mas já com quase 60 dias do início do quadro. Enrolaram. Você vê que catástrofe, né? Exato. É uma catástrofe. Eu brinco, assim, nós temos uma janela terapêutica, e essa janela deveria ser colocada na cabeça de todo médico. Esses pacientes teriam que estar chegando para a gente muito rápido, porque por mais que a gente não queira, quando você entra com um anti-inflamatório, eu falo corticoide, ele funciona como nosso analgésico. Eu consigo melhorar essa situação e deixar, independente da etiologia, deixar ele em condições melhores para uma terapêutica mais eficiente posteriormente com o diagnóstico. Por isso que precisa ser alertada a todo mundo. Isso é muito mais comum do que a gente imagina. Muito. Essa fizeram ozonioterapia, fizeram de tudo. Ozonioterapia. Ozônio. Aonde? Aí em Brasília, é?
Chegou hoje no consultório. E assim, sem recuperação, perda profunda, né? Não tem muito o que fazer. 60 dias já quase de história, Uhum. mas é complicado. E eu vi a senhora falando dos exames Norma, a laboratoriais. gente tem uma quantidade de pacientes com surdez súbita que procuram o Instituto. O Instituto é como se fosse um para-raio, um supercentro que Aham. a gente atende pacientes com surdez súbita praticamente quase, assim, não digo todos os dias, mas toda semana com certeza. É uma quantidade muito grande de pacientes. É muito frequente, é muito mais frequente do que as pessoas imaginam, e o quanto que a confusão que eu vejo na maioria dos médicos, isso não falo só nós, otorrinolaringologistas, dos médicos em si, que o paciente chega, que a perda neurosensorial leve a moderada, a percepção do indivíduo é a sensação de ouvir tapado. Ninguém nem investiga, todo mundo vira e fala assim, isso aí é disfunção tubária, cheio de paciente com surdez súbita sendo tratado com descongestionante, sistêmico e oral. A sorte é que a perda leve recupera. Mais fácil. A sorte. Mas você já viu o tanto de perda leve que eu mostrei aí, que é chivanoma. É chivanoma. Né? Então, outra coisa que eu acho intrigante é o chivanoma, que a gente recupera a audição, e aí eu quero saber a estabilidade. Quanto tempo a gente consegue resgatar a audição do chivanoma com corticoide? Você tem essa resposta, Faez? Até quanto tempo depois de início do quadro do paciente com chivanoma que a gente pode ter recuperação? Não tem essa resposta. Não. O paciente que fez uma surdez súbita, você deu corticoide, ele recuperou totalmente a audição. Na sua investigação, vem lá um chivanoma. Ele está com a audição normal. Aí eu te pergunto, quanto tempo você acha que eu vou manter essa audição normal com aquele chivanoma lá? Isso é muito variável. Por exemplo, se tem uma hemorragia decorrente do chivanoma e aquilo gera um processo inflamatório, extravasamento e inflama o nervo, a gente trata, ele melhora. Mas, assim, a chance disso voltar a acontecer e a própria compressão tumoral levar à perda progressiva é enorme, né? Então, é muito, você tem ideia? muito complicado. Não tem. Pois é. Eu tenho casos que eu consegui estabilidade auditiva por mais de 2 anos. Tem casos que eu consegui não, né? Que é evolução natural. Involução tumoral. Já ouviu falar em involução tumoral de chivanoma? Sim. 16%. E tenho casos que eu recuperei a audição total da audição, pedi ressonância, a paciente sumiu do mapa, fez a ressonância e não voltou. 9 meses depois, ela fez a perda auditiva igualzinho à perda que ela fez 9 meses atrás. Tratamos de novo, recuperamos de novo, aí foi para a cirurgia, que eu recuperei, que era frequências médias, e aí com a cirurgia do chivanoma, graças a Deus as frequências médias foi preservada, aí ela perdeu as frequências agudas. Gostou? É uma salada. O segredo é a gente tentar buscar essa preservação auditiva ao máximo, né? E esses casos de chivanomas pequeninos, a gente tem que tentar ser o mais sensato possível, tentando conservador possível. E você tem que tentar ver e conseguir ver se você consegue ver a evolução do tumor, porque se ele está só intrameático, ele não é emergencial. Você pode ver se ele tem crescimento ou não, porque existe um trabalho brilhante que eu vi do professor Fisch e do professor Sana, pacientes de chivanomas, que eles têm um monte, né? Onde eles fizeram cirurgia com preservação da audição,
E aí vocês vão perceber, mesmo aqueles pacientes que têm critérios que a gente diz que tem preservação auditiva, depois da ressecção do tumor, depois de 10 anos, eles estão com perdas, eles degeneram a audição que foi preservada com a cirurgia, depois de 10 anos eles degeneram quase toda a audição, preservação do tumor, e aí você vai ver que pacientes que têm schwannomas e fez tratamento conservador, ele também vai generando a audição gradativamente, e quando chega depois de 10 anos de tratamento conservador, os dois se encontram, mesmo tendo operado e não tendo operado. É uma loucura, deixa a gente doida. Tem que personalizar o tratamento, e a gente tem que tentar preservar a audição sempre, né? É isso. Temos mais alguma pergunta? Se não tivermos... Eu queria fazer uma pergunta. Pois não, Fica quem está Alice, falando? Doutora Norma, é a Alice. Obrigada pela aula, foi muito boa. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho o que a senhora acha da câmara hiperbárica e para quais pacientes, se a senhora achar que tem indicação para alguém. E até quanto tempo depois a senhora já viu recuperar a audição com terapia intratimpânica, assim? Iniciando tardiamente, sabe, da sua experiência pessoal. Parabéns pelas suas perguntas, porque são perguntas extremamente salutares. São perguntas interessantes de quem já tem alguma experiência. Primeiro, com relação à câmara hiperbárica. O que a câmara hiperbárica faz? Qual que é a função dela? A gente entendendo os processos, você vai entender o porquê. Ela aumenta a concentração de oxigênio tecidual. Então, a câmara hiperbárica, ela seria ótima para uma terapêutica onde eu quero aumentar o aporte de oxigênio na célula. A nossa orelha interna, ela é uma circulação terminal, onde eu quero atingir os tecidos. Então, hoje a câmara hiperbárica é altamente utilizada para eu cicatrizar tecidos, porque eu aumento a oxigenação, então ela é ótima para tratamento de casos que eu tenho necroses, tenturas, onde tem lesões teciduais importantíssimas, porque ela consegue penetrar nos tecidos e ela me aumenta a oxigenação tecidual. Na fase aguda de qualquer processo inflamatório, e aqui, na fase aguda da perda súbita, eu posso ter, por mais que eu tenha uma lesão isquêmica, por mais que eu tenha uma lesão viral, o mecanismo é inflamatório. Então, a atividade da câmara hiperbárica, ela pode sim, tem demonstrado utilidade, mas tem que pegar na fase aguda que tem corticoide. Aí você me pergunta, a câmara hiperbárica é melhor do que o corticoide bioral? Porque a câmara hiperbárica é um tratamento que eu preciso do equipamento, um tratamento extremamente mais oneroso dos pacientes, e alguns pacientes não conseguem ficar na câmara monoplace, justamente por causa da claustrofobia de ficar lá dentro, e eles também podem ter reações dor, algia, por causa de ter uma disfunção tubária. Então, a câmara hiperbárica, já existem estudos comprovando que ela é eficiente, como o nosso corticoide é eficiente na fase aguda. Então, ela vai funcionar, sim, como um potente anti-inflamatório na fase aguda. Mas entre eu dar uma câmara hiperbárica e dar corticoide por via oral, se não tem contraindicação, eu vou estar dando um tratamento caríssimo, um tratamento baratíssimo. E hoje, aparentemente, o que tem nos mostrado é que o tratamento é semelhante. Isso é a resposta ao tratamento é semelhante. Respondi com relação à câmara hiperbárica, então, pode ter indicação? Pode, claro que pode. Mas desde que vocês entendam o que nós estamos fazendo. Nós estamos abordando o sintoma e não a causa. Ok? Qual foi a outra questão? É da infiltração transtimpânica. Né? Vamos lá. O Varese deve ter sido da época também. Eu sou da época do início da infiltração transtimpânica, década de 2000. 2002 eu estava fazendo infiltração transtimpânica. Aquela loucura. Naquela época, a gente nem sabia, e a gente infiltrava, que era assim, ainda punha aquele micro-wick para poder ficar pingando o corticoide lá dentro. Posso dizer para você?
foi catastrófico, catastrófico. Imagina você ficar pingando corticoide eu perfuro uma membrana timpânica, ponho um Wickel lá, ele fica perfurando, eu fico pingando. Eu tive fungo, otomicose depois de aquilo ficar infiltrando 2 semanas, eu tive fungo, eu tive perfurações persistentes da membrana timpânica. Nossa, quando estava todo mundo falando uma beleza do corticoide transtimpânico, eu ficava arrepiada. Até que ponto parou de não fazer sobre a forma de Wicks e passou a fazer sobre a forma de infiltração mesmo. Mas naquela época a gente infiltrava metilprednisolona. E posso te dizer, mulher até aguentava. Homem, se infiltrava metilprednisolona, eles sentiam tanta dor depois que era um inferno, porque dói a metilprednisolona. Por isso que era feita inicialmente com anestésico. A gente punha anestésico junto, porque aquilo ia para dentro. Aí que começou a vir o deflazacorte, porque o deflazacorte é muito menos doloroso. E a metilprednisolona, para ver a gente dose de estabilidade, quando a gente infiltrava, que aí você via nos trabalhos científicos falando 24 miligramas por ml, escuta, desculpa, às vezes a gente não tem essa dosagem, e aí era mais complicado ainda. Aí veio para o deflazacorte. Nos Estados Unidos eu tenho dose alta, aqui no Brasil a nossa bolinha de 4 ml. Para você manipular, era aquele caos, porque não tem estabilidade, tem que ser em frasco âmbar, você precisa ter autorização da Anvisa para... Uma coisa é você manipular comprimido que você vai tomar por boca, outra coisa é você manipular droga que vai ser injetada. É outro critério de manipulação, criava-se um problema muito grande. Não era tão simples assim, ficava terapeuticamente mais caro. E nossos pacientes que a gente infiltrava, a minha resposta não era tão boa. Eu não tinha essas respostas que todo mundo dizia, melhorou. Aí você ia lá ver, melhorou 10, 15 dB. Não, eu não quero melhora de 10, 15 dB. Eu quero melhora significativa. Não, eu nunca fui muito adepta, mas sou adepta, sim. Para resgate, que eu fiz a terapêutica adequada, e não, ele me ajuda a melhorar mais tempo, porque eu não consigo manter a estabilidade do corticoide na dose que eu preciso, tempo maior e mais prolongado. Aí a infiltração transtimpânica é ótimo. Eu vou diminuir efeitos colaterais, eu vou ter mais tempo do corticoide, isso vai melhorar. Então, o resgate, para mim, é bom. Outra coisa que é excelente, pacientes que têm contraindicação formal do corticoide oral, é excelente. Eu preciso infiltrar, eu preciso de mais tempo desse corticoide lá. Então, eu acho que hoje nós já sabemos qual que é a minha especificidade do corticoide transtimpânico. E, o brasileiro não é europeu, não é oriental. O oriental tolera a infiltração transtimpânica. O brasileiro, você faz a primeira, ele deixa. Aí você precisa fazer a segunda. Na segunda, ele já reclama. Quando você vai fazer a terceira, para chegar na 4ª infiltração, ele não volta, ele não quer mais. Pelo menos essa é a minha experiência. A senhora já viu resposta em resgate depois de quanto tempo da perda? Bom, eu só acho que vale a pena resgatar se você tiver numa janela de 20 dias a no máximo 45 dias. Você ficar infiltrando depois de 2 meses, não vale a pena. Respondi? Sim. Pergunta para a Thaís. Ela fez algumas infiltrações. Como é que foi a resposta dela? Eu acho que ela já tinha... É parecida, viu, Alice? Eu não sei, a gente tenta tudo, né? Vai com aquela expectativa de ter melhora. Tem casos que melhoram mesmo. Mas, assim, não sei se é porque os próprios casos que chegam são aqueles casos, assim, é terapia de resgate, a gente que já não respondeu, é perda profunda, que já tem tudo para não ter uma boa recuperação dessa audição. Junta tudo, né? Já é uma amostra bem enviesada, mas a grande parte... eu estava comentando com o Fernando esses dias, que é outro otologista aqui, professora, que estava meio frustrada, com a infiltração. Mas é o que eu estou te falando. Eu acho que a gente... Por isso que eu gosto de mostrar o resultado, porque aí você conversa com o paciente, você divide com ele e mostra para ele. Porque eu já vi tanta gente frustrada,
que vai lá e o médico vira e fala assim, vamos infiltrar transimpanicamente, e você vai melhorar, aí ele recupera 10 bebês, 20 bebês. Se o paciente tem perda moderada, 20 bebês para ele é fantástico. Mas se ele está com a perda profunda, que é esse que chega decepcionado, você recupera 10, 20 bebês, daí eu vejo os médicos falando, nossa, que beleza, recuperou bastante. Pergunta para o paciente, ele está triste, ele não concorda. Você olha para o paciente, ele fala assim, o médico falando, você melhorou. E o paciente está assim, está igual, doutora, está igual, doutora. Você vê os nossos residentes falando isso, vê qual é a audiometria. Aqui, professora. Eu falo assim, quanto está o índice de reconhecimento de fala? Quanto que melhorou o percentual de reconhecimento de fala? 0. Quanto recuperou em DBs? Nossa, 10, 15 DBs. Em quantas frequências? 2 frequências. Eu falei, meu filho, desiste. Ok? Acho que é isso. Vai estar aí. Muito bom, muito obrigado, professora Norma. Agora eu faço uma proposta para vocês. Agora que a Thaís está aí, eu estou aqui, vocês estão pesquisando, vocês mexem na parte de odontologia. Por que a gente não faz algum trabalho conjunto? Vocês aí, nós aqui. Acho excelente. Vamos fazer sim. Será um prazer. Vamos fazer um estudo multicêntrico, com certeza. Pois é. Tá ok? Com certeza. Tem que ter um N grande e a gente pode ajudar. Vamos fazer um estudo multicêntrico. Perfeito. Vamos lá. Muito bem. Alguém mais? Eu vi o professor Carlos. Professor Carlos, o senhor quer falar da sua experiência? O senhor tem muita experiência nisso? Oi, professor Dr. Carlos. Oi, tudo bem, professor Carlos? Eu acho que ele não nos ouviu. Ok? Combinado. Ok. Professora, muito obrigado. obrigada. Mais uma vez, muito obrigado, professora Norma. Contem comigo. Vocês vão escutar verdades, não o que vocês querem ouvir. Aqui não tem nada mágico, viu, Faísca? Não tem nenhum milagre aqui para eu dar para você, não. Gold Standard, eu não conheço. Olha, é exatamente o que nós queremos ouvir, não é não? Então, muito obrigado, professora. Boa noite. Boa viagem, bom retorno. Muito obrigado, já estou embarcando aqui agora. Vai lá, obrigada. Boa noite, uma vez, obrigada, muito obrigado. professora. Um abraço a todos e até Tchau. Até Tchau. amanhã à noite a gente tem uma reunião científica no Vitrium, a reunião científica da Associação de Otorrinolaringologistas do Distrito Federal. A gente vai ter a Sociedade Brasileira de Otologia aqui em Brasília. A gente vai ter a participação. Boa. Pois é, vamos ter a participação dos professores Arthur, professor André Sampaio, professor Eduardo Tanaka e eu. Vamos falar sobre tratamento da surdez na infância. Então, começaremos amanhã, 8 horas da noite, no auditório do Centro Clínico Vitrium. Estejam todos presentes. Por favor, quem está em Brasília, estejam todos lá. E até amanhã, então. Muito obrigado, professora Norma. Boa noite a todos. Eu agradeço muito. Agora eu vou chamar a Thaís para minhas bancas examinadoras também. Só que eu não posso estar como orientadora, Thaís, por causa de conflito de interesses. Não posso. Mas para outros orientadores. Combinado. Obrigada, Faísca, pela ajuda. Obrigada, Faísca, pelo convite. Eu espero que tenha ajudado, colaborado com alguma coisa. Com certeza. Obrigada. Muito obrigada, professora. Boa noite. Boa noite. Obrigada, professora Norma. Tudo de bom. Boa noite, viu? Boa noite.